vamos mergulhar juntos num dos capítulos mais densos e fundamentais de toda a profecia bíblica, que é Daniel capítulo 7. É uma visão que transporta a gente do caos dos impérios aqui na Terra até a pura majestade do tribunal celestial. Olha, para a gente ter uma ideia real do peso do que foi revelado, o melhor jeito é começar pelo final, pela reação do próprio profeta. E veja bem, não estamos falando de um jovem impressionável. Daniel aqui já é um estadista idoso, muito experiente, um homem que serviu a reis e impérios. E mesmo assim, o que ele viu o abalou profundamente. O texto diz que seu espírito se abateu, que seu rosto empalideceu. A revelação foi espiritualmente esmagadora. Essa reação toda nos leva à pergunta central, não é mesmo? O que foi que ele viu de tão impactante? O que essa visão noturna revelou sobre o rumo das nações e, no fim das contas, sobre o destino final da história? É isso que vamos desvendar agora, nessa jornada do caos da Terra à ordem soberana do céu. Bom, a visão começa de um jeito bem tumultuado. Daniel vê os 4 ventos do céu agitando o grande mar. E o mar, na simbologia bíblica, é quase sempre uma imagem do caos, da agitação das nações. E é desse caos que emergem 4 animais enormes, 4 bestas ferozes, cada uma diferente da outra. E sobre a identidade histórica desses animais, existe um consenso bem grande. Primeiro Babilônia, depois o Império Medo-Persa, a Grécia de Alexandre o Grande e, por fim, o Império Romano. Mas a visão vai muito além de uma simples linha do tempo. É como um comentário divino sobre a natureza do poder. Não são só impérios, são na verdade arquétipos do poder humano que, quando se afasta de Deus, se torna, predatório, bestial. E é no contexto da 4ª besta, Roma, que surge a figura mais misteriosa e, sem dúvida, a mais debatida de toda a visão. Do meio de 10 chifres, que representam 10 reinos, surge um outro chifre, um pequeno chifre, que cresce, derruba outros e se torna o centro de toda a atenção profética. E a identidade dessa figura? Bem, aqui a conversa se aprofunda e se divide. As fontes mostram que existem diferentes escolas de interpretação. A historicista, por exemplo, enxerga o cumprimento lá no passado, na ascensão do poder papal. Já a futurista projeta tudo para o fim dos tempos, identificando esse poder com uma pessoa, o anticristo. E ainda há outras visões, algumas que veem paralelos hoje em dia ou que entendem a figura de um modo mais simbólico. Fica muito claro que, dependendo do ponto de partida, as conclusões teológicas podem ser bem diferentes. Mas aqui tem um ponto muito interessante. Apesar de todo o debate sobre quem é essa figura e quando ela aparece, as fontes mostram uma convergência impressionante ao descrever o que ela é e o que ela faz. A natureza, o caráter e as ações desse poder são descritos de forma muito consistente, pintando um retrato bem claro do adversário final de Deus na história. E que retrato é esse? A Bíblia dá vários nomes a ele. A sua origem é, digamos, dupla. Ele surge aqui no palco do mundo, como um homem, mas a sua fonte de poder é satânica. É descrito com olhos como os de homem e uma boca que falava com grande insolência, o que sugere uma inteligência e um carisma fora do comum. Suas ações são de rebelião direta contra Deus. Ele profere blasfêmias, tenta mudar a ordem divina, os tempos e a lei, e o que é crucial, ele persegue o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele os vence fisicamente. Só que, apesar de todo esse poder assustador, o seu domínio tem prazo de validade. A profecia é clara ao limitar seu reinado de terror a um tempo e tempos e metade de um tempo, um período que equivale a 1260 dias ou 42 meses. Ou seja, por mais intensa que seja, a sua tirania tem um fim decretado. E é nesse ponto que a visão muda de cenário de um jeito espetacular. A gente sai da confusão e da tirania da terra e é transportado para a majestade e a ordem perfeita do céu, onde a resposta de Deus já está em pleno andamento. O contraste aqui é de arrepiar. A visão mostra que, exatamente enquanto a rebelião humana parece estar no seu auge aqui na Terra, a autoridade suprema já está estabelecida lá no céu. O juízo não é uma reação de última hora, sabe? Ele é soberano. Já estava lá. E quem preside esse tribunal? Uma figura absolutamente majestosa, o ancião de dias, que é identificado como Deus Pai. Suas roupas, brancas como a neve, falam de pureza total. Seus cabelos, como a lã pura, não indicam velhice, mas sim eternidade e sabedoria infinita. E o trono dele?
É feito de chamas de fogo, uma imagem de poder irresistível e de um juízo que está prestes a acontecer. E então, o tribunal se assenta e os livros são abertos. É o momento da prestação de contas. Todas as ações, palavras e intenções dos reinos humanos, principalmente daquele poder arrogante, são trazidas à luz para serem julgadas pela justiça perfeita de Deus. O veredito é dado e a besta é sentenciada à destruição. Com o poder do inimigo judicialmente destruído, a visão caminha para o seu grande clímax. Uma nova figura gloriosa entra em cena. O verdadeiro protagonista de toda a história. Daniel vê como o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E aqui as fontes são muito claras. Essa figura é Jesus Cristo. Filho do Homem era, inclusive, o título que o próprio Jesus mais usava para se referir a si mesmo. E ele se aproxima do trono do Pai para receber o que é seu por direito. O contraste aqui é a chave de tudo. As bestas, que são os impérios humanos, vêm do mar, do caos. A natureza delas é terrena, predatória, e o destino delas é o juízo. Já o Filho do Homem, ele vem das nuvens do céu. Sua origem é divina, sua natureza é redentora, e seu destino é receber domínio e glória para sempre. E o que é dado a ele? Um reino com características definitivas. Primeiro, ele é universal, para todos os povos e nações. Segundo, ele é eterno, nunca mais será destruído ou substituído. Terceiro, ele é vitorioso, prevalece sobre todos os outros. E talvez o ponto mais incrível de todos, é um reino compartilhado. O domínio é dado ao povo dos santos do Altíssimo, que reinará juntamente com Cristo. Certo, então vamos amarrar tudo isso. Depois de ver tudo isso, qual é a mensagem central? A ideia que une toda essa visão tão complexa e poderosa. A mensagem fundamental é esta: a história não é aleatória. Os impérios humanos, com sua busca arrogante por poder, eles sobem e caem. São, por natureza, bestiais e passageiros. Mas, por trás de tudo isso, existe um trono, existe um tribunal, existe um plano. A história está caminhando de forma firme para um clímax que já foi decretado por Deus, o triunfo do seu reino. E isso nos traz de volta ao Daniel. Por que ele ficou tão abalado? A reação dele não foi de falta de fé, mas sim de um reconhecimento profundo da realidade. Ele viu a santidade avassaladora de Deus, a verdadeira natureza do mal que age na história e a tremenda seriedade de todo esse conflito espiritual. A reação de Daniel, então, nos deixa com uma pergunta bem direta. Ao ouvirmos sobre essa mesma revelação, será que não deveríamos sentir o mesmo tipo de choque? Ou será que a nossa familiaridade com as notícias do mundo nos deixou anestesiados, insensíveis à urgência espiritual da nossa época? A visão de Daniel 7 é, no fim, um chamado contra a apatia. É um lembrete de que, embora o mal pareça vencer por um tempo, o tribunal já está em sessão, e a vitória final pertence a Cristo e ao seu reino.